Com a blockchain, a gente descentraliza a economia. Então, hoje, qualquer um de nós, a gente pode pesquisar projetos que estão sendo desenvolvidos com essa nova tecnologia e que a gente vislumbra isso numa projeção e participar. Hello web, tudo azul por aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aperte o Play Trajetórias. E gente, hoje vai ser muito especial. Hoje olha só, hoje vamos falar sobre metaverso, NFTs, vamos falar sobre coisas disruptivas, transgressões, revoluções na economia, na vida, nas carreiras, com um cara incrível, Jeff Beltrão. Você é cofundador da Play for Change. Você também é empresário, né, Jeff? Além de várias empreitadas, né? Sou. Cara, muito obrigado por ter vindo para aqui, bater esse papo com a gente. Eu acho que o tema que você vai trazer é um tema que, primeiro, para o meu universo é muito novo. Eu sou um curioso, fã de tecnologia. Eu brinco que eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não ver o que vão inventar daqui para frente. E aí, Jeff, eu quero hoje que você conte um pouquinho da sua história e o que você anda inventando aí, porque esse lance de NFTs, metaverso e a Play for Change, para mim, são coisas que eu tô apaixonado, tô estudando, viu, cara? Tô estudando, tem muitas coisas aí que eu preciso entender com mais claridade. Engraçado, eu postei uma foto da minha NFT no meu Instagram e 90% do meu Instagram não sabe o que é NFT, tá? Só para contextualizar. 90% do mundo, viu? Me conte aí, seja bem-vindo, obrigado por vir. Me conte um pouquinho, vamos começar ouvindo um pouquinho sua história, né? Sua formação, como é que isso acontece. Olha que pergunta, né? De que isso importa, né? Depende do... eu acho que para algumas áreas vai importar, né? Sim. De qualquer forma, obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com você, podendo bater esse papo sobre um universo que é novo para todos nós, é novo para mim também. Eu estou, de fato, debruçado sobre ele há algum tempo, estudando, entendendo, construindo, mas é algo muito novo e tem muita coisa para ser explorada, muita coisa para a gente aprender. Sim. Ainda. Mas você perguntou, eu não tenho formação. Eu tentei, né, até por ter sido orientado de que esse era o único caminho, né? Sim. O melhor caminho. Uhum. E eu cheguei a ingressar na faculdade de Publicidade e Propaganda, cursei durante um tempo. Mas eu sempre tive muito mais uma facilidade para fazer, para trabalhar, para viver do que aquele formato tradicional de sala de aula, de concentração. Eu não sou um cara tão bem concentrado assim para esse tipo de atividade. Então eu sempre trabalhei também desde cedo. Logo com 19 anos eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Pô, que legal. E aí terminei ficando um bom período fora do Brasil. Você foi Nova Zelândia? Foi para Austrália e para Nova Zelândia. Austrália e Nova Zelândia. Eu morei em Perth, na Austrália. E depois de 7 meses eu terminei indo para Auckland, na Nova Zelândia, onde eu fiquei um ano. Um pouco mais de um ano. Cara, eu sonho ainda em ir na Nova Zelândia, viu? Fazer um bungee jump. Rapaz, ali é um lugar radical, viu? É radical mesmo? Completamente. É um país pequeno, então você consegue muito facilmente sair de uma estação de esqui, pegar 4 horas de carro e estar em uma praia paradisíaca de surf, e mais 2 horas você está num precipício com o segundo bungee jump mais alto do planeta. Que legal, cara. E raftings e até carrinho de rolimã descendo montanhas gigantes você encontra lá para fazer. E vem cá, então, me corrija se eu estiver errado. Você tentou uma trilha tradicional, fez uma graduação. Isso. Mas aí não era muito seu negócio, você foi fazer um intercâmbio, começou a trabalhar cedo. Como é que foi essa migração para o intercâmbio? Começou a trabalhar lá? Quais eram os trabalhos que você fazia lá na... Quando eu fui para o intercâmbio, acho que o principal propósito... o meu principal propósito num primeiro momento era falar inglês. Sim. Mas ao mesmo tempo, como eu sempre gostei de me aventurar, de desbravar coisas novas, eu tinha na minha cabeça muito clara, inclusive conversado, a possibilidade de ficar. Isso passava pela minha cabeça. Então, quando eu cheguei na Austrália eu não falava inglês, eu trabalhei... meu primeiro emprego lá, eu era glasser, que chama.
Glasser? O que é um Glasser? Glasser é o rapazinho, a moça que trabalha na balada, Sim. recolhendo as garrafas e os copos do dancing floor, repondo cerveja no bar, tirando lixo, dando apoio no banheiro, limpando uns vômitos de vez em quando. Sim. Lá o povo bebe pra caramba, né? Na Austrália. Bebe. É que nem na Inglaterra que o povo começa a beber meio-dia? 100%. Colônia, né? Assim, colônia sim. Mas... foi colonizado, a colônia não deixa de ser. E totalmente, os caras lá bebem pra cair, assim, chega a ser vergonhoso em algumas situações. Eu acho que a meta é essa, né? Vamos beber pra cair. Pra cair, né? Uma coisa que eu sei que lá é muito famoso também é o café, né? Na Austrália. Você chegou a conhecer café lá, não? Acho que é sim. É que famoso. Eu sou viciado em café, sim, então. Pois é. Quando eu fui pra Austrália eu tinha 19 anos. Aliás, quando eu te conheci, você me apresentou um café muito bom. Ali no Salvador Shopping. Mas não precisamos fazer propaganda, que ele não patrocina a gente, mas eu já tomei depois daquele dia lá. Justíssimo. Muito bom. Mas é isso. Lá na Austrália eu trabalhei como glasser, eu fui auxiliar de um instalador de granito, de pedras de granito. Auxiliar de instalador de granito. Limpava espátula, mix de cola, ajudava a carregar as pedras. Até que eu comecei a trabalhar numa agência de intercâmbio, na área de marketing. Isso era uma ideia muito mais de ter uma carta referência. Foi um trabalho gratuito no primeiro momento. E aí surgiu a oportunidade de continuar por eles na Nova Zelândia, onde estava nascendo uma nova unidade da agência. E aí eu fui na Nova Zelândia, eu trabalhei especificamente com intercâmbio, com promoção de eventos e algo mais ligado à área que eu comecei aqui. Você começou aqui. Que foi a área de marketing, de publicidade. Entendi. E você fazia aqui também marketing de publicidade, você chegou a trabalhar com eventos também? Cheguei aqui, antes de embarcar para o intercâmbio, eu passei por duas corporações. Foi a Escrita Comunicação Visual, que não existe mais. Eu conheço a Escrita. Conheço. Ficava no Alphaville. Muito. Eles não existem, até mudou de nome depois, virou Soul, mas eu sei que hoje é uma outra gestão. Cara, e olha que coisa interessante. Você hoje está num universo, num metaverso tão novo e disruptivo, e você trabalhou na Escrita. Se eu não me engano, a marca da Escrita era uma máquina de escrever mesmo, né? Eles faziam impressão, cópia, né? Isso. A Escrita inicialmente era... Eu não trabalhei nessa área da empresa, mas eles eram exatamente isso. Eles venciam licitação para fazer impressão de contra-cheque de empresa. Então você viveu aí a idade mais das cavernas da tecnologia, Escrita, né? Eu trabalhava com impressão também, mas era impressão de outdoor, impressão de peças publicitárias, que de certa forma hoje estão cada vez mais caindo no desuso, né? Mas eu trabalhei também, antes de embarcar no intercâmbio, com Lícia Fábio, produção de eventos. Ela é famosa aqui, né? Fazendo eventos. Assim, bastante. É uma figura super referência dentro desse mercado aqui na Bahia. Sim. Tive a oportunidade de trabalhar com ela e aí fui fazer um intercâmbio, desbravar. Voltei depois de algum tempo, fiquei com saudade de casa, saudade de... Mas você teve a oportunidade de ficar lá? Tive. E aí você quis voltar? Quis voltar. Eu sou o mais velho de um total de 8 irmãos. Nossa, cara, 8? Peraí que eu vou botar aqui o... 8 irmãos. Sim. Família trabalhou certo aí, né? Meu pai é um cara incrível. Ele tem esse dom. Um paizão. Mas sim, é uma galera grande, né? Eu inclusive me pergunto até hoje por que eu não abri uma escola primária. Porque, você ia educando os irmãos, já estava ali, tudo em família. Com certeza seu empreendimento de sucesso clientela ia ter. Mas é isso, a saudade de meus irmãos, aquela sensação de que eu estava muito longe de todo mundo que eu amava e de que eu queria que tivesse do meu lado ali para compartilhar, para desfrutar de tudo aquilo que eu conquistava, né, digamos assim. E, enfim, acho que uma hora deixou de ser desafio, né, virou rotina. Sim. E aí nessa construção de rotina começou a me fazer muita falta. Perdeu o sentido e as prioridades mudaram, né? Exatamente. E aí eu fiz, tá vencido, o inglês tá comigo, que era o meu propósito inicial, hora de voltar. Sim. Eu acho que isso é uma decisão que é engraçada
falar sobre isso, porque muita gente julga, né? Sem conhecer a história do outro, né? As decisões são muito particulares em carreira, né? E não são lineares. O que te levou a decidir isso é uma trilha que é só sua. E outras pessoas escolheriam outros caminhos e tal. E isso não vai tornar a sua carreira mais ou menos, né? São encontros e desencontros. Carreira é um grande jogo de encontros e desencontros. E eu sempre me senti muito pressionado por muitas dessas escolhas, porque elas fugiam ao fluxo tradicional, cartilha, né? A cartilha, o manual pré-escrito ali de como tem que ser. Quando eu fui para o intercâmbio, inclusive, não foi algo tão simples, porque eu estava trabalhando numa empresa promissora, numa empresa bacana, eu não tinha ainda concluído a minha faculdade, e, tipo, para meus pais era muito a troco de quê? Que você quer agora, sabe, se demitir, trancar uma faculdade, você pode fazer esse intercâmbio posteriormente. Sim. Mas eu estava também num momento muito de entendimento, né, do que eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que foi extremamente importante para mim naquele momento ir para um lugar inóspito em que eu não conhecia ninguém, não dominava o idioma e ter que me reinventar por inteiro dentro daquele ecossistema. Acho que foi muito engrandecedor para mim. Eu ainda vou na Austrália. Eu tenho fantasia de que você tá lá e aparece uma aranha, uma cobra. Parece... Não tem a fantasia não, é assim. É assim mesmo? É assim. A Austrália, umas informações curiosas que a gente aprende trabalhando em agência de intercâmbio. A Austrália, bom, isso não tenho esses dados atuais, tá? Mas em 2010, a Austrália tinha 44 milhões de pessoas, tinha mais cangurus do que pessoas e mais tubarões do que cangurus na costa. Olha, que legal. Incrível, né? Mas você sabe, eu curto tubarão, eu gosto de tubarão, eu mergulho. Eu não gosto dos que tem lá. Porque não, mas eu vou te explicar. É que lá na Austrália, a incidência de tubarão branco é muito grande. Costa da Austrália, Califórnia, África do Sul tem muito tubarão branco. Mas você sabe o porquê a incidência do tubarão branco é... É porque tem mais foca? Não, é porque eles não nadam em cardume. A grande maioria das espécies de tubarão nadam em cardume. A Austrália, eles têm um sistema de patrulhamento das praias que são de banho, né, que são frequentadas pela população. Incrível. Sim. Você não vai numa praia lá para não ter pelo menos umas 4 lanchinhas, jet ski. E eles olham de cima também, né? Com radar, com helicóptero. Então, quando tem aquele cardume de peixes grandes, aquilo é uma massa, né, de carne que o radar consegue encontrar. E muitas vezes o tubarão solitário ele passa despercebido. Então, por isso que o branco se torna o grande vilão, né? Porque é o que vez ou outra consegue escapar. Eu já passei por situação de estar na praia e ligar a sirene. Cara, eu já passei por situação de estar no mar e mergulhar e ver tubarão, pô. Eu sou mergulhador. Sim. Eu já mergulhei com tubarão e eu fui pra África do Sul pra mergulhar com o tubarão branco. Eu não aconselho muita experiência, não foi muito agradável, não. Foi uma experiência um pouco desagradável pra mim. Cara, eu tive em Perth a oportunidade de fazer um passeio de barco. Sim. E aí você localiza um cardume de tubarões e mergulha dentro na grade? de jaula. Eu mergulhei na grade com o tubarão branco. Eu nunca mais volto para aquele lugar. Mas o meu problema maior não foi o tubarão em si. Eu já mergulhei, já tive contato com um tubarão cabeça chata no fundo do mar. Eu já tive essa experiência, mas na África do Sul, o que mais me incomodou é que você entra numa jaula, eles ficam jogando comida podre assim na água, e você fica lá, uma água gelada pra caramba, esperando o tubarão vir, e um tempão você fica lá. E ele pode vir ou não. Ele é a opção do bicho lá, né? Natureza, tudo pode acontecer. Não. No seu caso foi um cardume, mas devia ser outra espécie, né? Não era o branco. Não, tinha muito martelo. Nunca vi um martelo, Tinha muito martelo, mas tinham outras também, que eu não vou saber dizer. Cara. Não foi prazeroso pra mim, não. Sério? Sério, foi uma... Acho que isso vai muito de cada um, né? Você ouviu a música do filme Jaws? Não saía da minha cabeça. 100%. Cara, a culpa é desse filme. Morre mais gente de selfie do que de tubarão. Não é isso não, Lucas. Sim, olha tubarão é um bicho de boa, ele tem o seu papel na cadeia. Sabe qual é o problema? É o conjunto da obra, porque na água
eu não corro, eu não respiro. Ah, sim. Então, assim, eu me sinto. É o lugar dele, exato. Você tá vulnerável. Eu me sinto muito vulnerável. E aí eu fico. Me assusta. Eu mergulho. Eu não consigo me defender daquele cara. Eu sou fã de mergulho. E meu sonho é ver um tubarão-martelo no mergulho. Agora, tubarão branco já não é tanto meu sonho, porque é um bicho que é que muito ele assustador. Não esteja com fome, né? Com certeza. Por favor, porque... Bem alimentado, num lugar com equilíbrio ambiental. Nada de ser um lugar com desequilíbrio ambiental. E um tubarão que esteja também, que venha de uma família estável. Se vem de uma família... Se tiver qualquer questão emocional, então assim, que ele tenha tido uma educação de boa e ele esteja num dia bom também. Esse é o seu princípio. Eu tive uma experiência no México com um tubarão cabeça chata que foi assim, foi assustador. Eu fiquei um pouco de fobia dos mergulhos um tempo por causa dessa experiência. A gente estava a 12 metros de profundidade e a gente foi para ver coral, ver peixinho bonito. E de repente, já eram 3 e pouca da tarde, a visibilidade começou a cair e um tubarão cabeça chata de 3 metros passou assim, ó, pertinho da gente. O Dive Master, o mergulhador que estava com a gente, o guia, comemorou, fez assim, a gente celebrou e tal. Pô, vimos um tubarão. Seguimos um pouquinho, passou de novo. Aí quando passou a terceira vez, eu vi o guia ficar nervoso. Aí, meu amigo, meu coração começou. Aí ele pegou a gente, levou pro meio do oceano, assim. A gente sentou no fundo, na areia. E aí o tubarão vinha rapidão, assim, e saía. Aí eu entrei em desespero, porque ele olhava o Dive Master lá, olhava meu oxímetro toda hora pra ver o meu oxigênio. E aí ele soltou a boia e a gente subiu. E quando subiu que bateu o pânico, porque a gente tinha assistido a Semana do Tubarão, aquela do Discovery. E lá a gente viu que o tubarão ele ataca sempre de baixo pra cima, né? Mas pra que você foi assistir isso? Eu gosto de tubarão, eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Carinhosos, alguma coisa assim antes. Aí eu sei que esse dia eu fiquei depois com um pouco de fobia, mas depois eu voltei a mergulhar e tal, mas eu mergulho muito, cara. Aqui a Bahia é maravilhosa pra mergulhar. A gente tem diversos naufrágios aqui. Eu mergulho a Baía de Todos os Santos inteira. Isso é louco. Fico imaginando no dia que eu tava na praia, que tocou a sirenezinha. E assim, a sirene lá quando toca é porque eu viro um tubarão a 500 metros de distância. Né? Assim, é uma coisa muito de precaução, né? Uhum. Mas sabe aquela passagem bíblica que Jesus caminha sobre a água? Eu reproduzi. Porque foi assim, um desespero, velho. Você botou o motor de popa e... Fração de segundos eu tava na areia. E vem cá, voltando aqui ao nosso papo, quando é que você sai, então, de voltar do intercâmbio tal e entra nesse universo novo? Teve algumas etapas aí, né? Voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil, reingressei no mercado de publicidade. Na verdade, eu comecei a canalizar mais para gestão de eventos. Sim. E marketing promocional. Trabalhei um bom período em algumas empresas diferentes, a Gogô, Zoom Brasil, até que eu tive a ideia de empreender. Quando eu voltei do intercâmbio, eu já voltei com uma vontade de empreender. Sim. De começar a construir uma liberdade de tempo, uma liberdade financeira. E isso, logicamente, precisou custar algum tempo. Eu precisei também me reabituar ali, voltar a produzir uma receita, voltar a colocar alguns projetos básicos para andar. E empreendi. O primeiro projeto que eu fiz foi uma tabacaria chamada Senhor Hash. Ela deu muito certo durante algum tempo, até que a gente vendeu para um pessoal de São Paulo. Desculpa, Lucas. A marca continua viva ainda. Sim. Hoje são algumas lojas em Salvador, mas eu não faço mais parte do grupo. Olha que legal. Então o seu primeiro empreendimento já foi bem sucedido. Eu tô... É porque tiveram outras... A palavra bem sucedida, ela é arbitrária, né? No universo verdade, do empreendedorismo. O meu não foi nem para... Lógico, eu acho que a Seu Hash foi uma escola para mim. Ela não transformou a minha vida financeiramente, mas me ensinou muito. Foi a primeira aventura do empreendedorismo real. Antes disso, eu tinha trabalhado em alguns projetos
Eu cheguei a tentar fazer uma produtora de eventos chamada Artimanha Entretenimento. A gente chegou a fazer alguns projetinhos. Pô, Artimanha, nome legal, hein? Eu trabalhei com produção musical também, fui produtor de algumas bandas. Banda de quê? Cara, eu trabalhei com a Cascadura, eu trabalhei com a banda Move. Peraí, cara, eu sou Cascadura fanboy, cara. Peraí. Quando eu chegar em Nicarágua, canto um cartão postal pra ela. Me amarro também. Cara, me amarro muito. Eu tinha uma banda também, a gente chegou a tocar com Cascadura várias vezes. Eu fui convidado pelo Ricardo Rosa, que era um... é um grande amigo meu. Ele hoje, inclusive, ainda trabalha com produção e gestão cultural. E eu tava nessa época cheio de gás, Sim. movimentando um pouco dessa cena. Ele foi convidado pelo Cascadura e me convidou para me unir a ele no projeto. A gente teve um período de parceria. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Todo mundo que tá aqui assistindo a gente, entra no Spotify, bota lá Cascadura. Vocês vão ouvir uma das grandes bandas do rock baiano. Que uma pena, né? Que acabou, né? Acabou. Acabou. Acho que o Fábio foi morar no Canadá. Tá morando fora, Fábio. Acho que o Thiago ainda tá por aqui, eu tô em São Paulo. Mas, enfim, eu acho que ele não acabou. Eles só não estão juntos no momento. A qualquer momento, entendi. Quem sabe pode acontecer aí um remember, né? Sim. Matar uma saudade. Mas é isso, eu tive algumas tentativas antes, mas nenhuma delas eu olhei e fiz, esse daqui vai ser o meu projeto principal, como eu fiz isso com a tabacaria. Tanto que depois de certo tempo eu pedi demissão do mercado de trabalho, né? Onde é que eu estava? Estava numa agência chamada ATG, nessa época. Mas bom, o casamento com a ATG acabou e eu optei por focar minhas energias no empreendedorismo. Isso. E os primeiros empreendimentos, eles foram por paixão ou foram por oportunidade? As duas coisas juntas. Quando eu comecei a me envolver com banda, a banda Move é de um grande amigo meu, um artista incrível, que é Peu Alves. E aí uniu as duas coisas. Eu sempre gostei de arte, eu sempre gostei de música. Meu tio era guitarrista, que não está mais entre a gente. Mas eu sempre gostei. Meu pai locutor de rádio também. Então, você. Jefferson Beltrão. Eu ouvi agora um programa dele esses dias. Era ele tava tocando um setlist, um playlist, alguma coisa assim. Legal. Acho que é Educadora? A Tarde FM, né? Isso. Que massa, cara. E seu tio era guitarrista? Era guitarrista. Meu tio Nelitinho. Ele não tá mais vivo. Sim. Mas ele era um puta guitarrista. E... Enfim, eu sempre tive essa influência de arte, sempre gostei disso. Ainda gosto, na verdade. Ainda tento fazer a música presente em minha vida de alguma forma. Minha filha, inclusive, de 3 aninhos, faz aulas de musicalização com o Peu Alves. Que massa. Eu vou ter filho agora, cara. Eu tô já pensando nisso também. Eu acho que música tem que estar na história dele. E por incrível que pareça, é o que ela vai ter mais dificuldade. Ele vai ter mais dificuldade de aprender no sistema tradicional, né? Então, enfim, eu faço questão de... Eu fiz música também quando eu era criança. Acho que isso foi importantíssimo para mim. E eu sou conectado com a música até hoje. Música é vida. Assim. Sim, daí você tabacaria. Vendi a tabacaria Pitaia Drink Bar, que é um empreendimento que eu tenho até hoje. Me juntei com mais 2 amigos e a gente montou uma drinqueria que começou super bem. Ganhamos prêmio, ganhamos não, mas fomos indicados ao Veja Comer e Beber de melhor drinqueria da cidade, com 4 meses de funcionamento. E aí... Cara, a sua drinqueria, ela é bem instagramável, porque eu vejo uma galera no Instagram, direto. E a gente tem essa preocupação, né? A gente entende que quem vai consumir drink vai em busca também de uma experiência. E de uma estética, né? Agora eu saquei. Então, drink tem toda uma estética. Tem. É um produto que não se compra só pelo sabor, se compra pela fotografia, pela experiência. Sim. Então a gente tem esse cuidado e tem uns drinks bem diferentes, assim. A gente tem um drink que imita uma poção química que vem num... Cara, isso eu ia gostar. Pois é, e ele vem com uma pipetinha que você pinga e muda de cor o drink. Uau, cara, tipo aquele sangue do diabo que tinha naqueles kits infantis de laboratório.
Cara, eu gostava de ter isso aí quando eu era criança, mas drink eu não conheço muito de drink. Por favor. Eu vou lá, vou experimentar. Mais do que convidado, Lucas. Muito obrigado. E eu vou instagramar, porque eu vejo muita foto do seu bar. Muita. Que Uma massa, galera eu que massa, vejo isso é bom. fotos. E aí veio a pandemia, deve ter... Bom, aí começa a minha aventura no metaverso. Porque... Ficou boa essa frase aí, viu? Veio a pandemia e começa a minha aventura no metaverso. A nossa aventura, né? A nossa aventura. Porque eu me tranquei em casa. Filha pequena... Logo quando chegou a pandemia, o Pitaia também parou de funcionar. A gente teve que fechar, parou de faturar. E o tempo de Sofia, né, de minha filha, ele não parou para esperar a pandemia. Então, a ansiedade do pai começou a me indagar o que é que eu posso fazer. Né, o que é que eu posso fazer em casa. Eu tenho um computador, eu tenho internet, e aí? Somos 3 fundadores na Play for Change. Um deles, que é o Vitor Caribé, que é um amigo de infância. Na verdade, os dois são amigos de infância, Henrique e Vitor e Caribé. Caribé, ele sempre, desde 2017, ele comenta sobre criptomoedas, que ele acreditava que isso era uma tendência, que a tecnologia blockchain era uma tecnologia que, somada à internet, ela iria transformar muita coisa na nossa sociedade. Sim. E quando eu me vi ali trancado, enclausurado em casa, confinado com o computador, eu peguei essa informação, essa dica dele e vou estudar. Vou aprender um pouco do que é blockchain, qual é a ideia, né? Qual é o problema que isso tenta resolver. E aí, nesses estudos, certo dia uma moeda dentro de uma corretora, eu vi uma moeda valorizando bastante, fiz, caramba, o que é essa moeda? Deixa eu pesquisar ela. E aí fui pesquisar a moeda e descobri um jogo. Um jogo que funcionava usando a tecnologia blockchain, que é a tecnologia das criptomoedas, e que, à medida que o jogador joga, ele é remunerado, recompensado com a criptomoeda desse jogo, que tem liquidez, que pode ser transformada em real. E aí aquilo... Cara, isso é muito doido, velho. Aquilo deu uma explodida na minha cabeça, eu comecei a pesquisar um pouco mais, achei um documentário que mostra o impacto social que um jogo chamado Axie Infinity causou em uma vila rural das Filipinas, que a comunidade sofrendo com a pandemia, comércio fechado, isso virou uma alternativa e isso mudou o PIB daquela galera. Então, quando eu enxerguei aquilo, primeira coisa que veio na cabeça assim, foi, caramba, vou ver de que forma eu posso ajudar os meus funcionários lá do Pitaia Drink Bar. Olha que interessante. A ter uma renda, né? Ter uma renda, né? Porque a gente está fechado, né? Então ninguém está trabalhando. E aí, antes de consolidar uma ideia que na minha cabeça era incrível e até boa demais para ser verdade, eu falei, peraí, eu tenho um mentor desse universo que é o Caribé, consultar ele. E aí falei, Caribas, estou precisando bater um papo com você, vamos... Enfim, a gente fez uma call e aí eu mostrei para ele, eu fiz, velho, eu tô pensando nisso, em fazer isso aqui. Sim. Tô maluco, o que você acha? E ele, na hora, pirou junto comigo, fez, cara, isso é fantástico, a gente pode de fato causar muito impacto social, eu tenho já relacionamentos, o Caribé ele trabalhou muito tempo na PwC, mora há 12 anos já nos Estados Unidos, então ele tem um network sensacional. E de fato a gente começou a construir esse projeto. O Henrique é um cara que manja muito de economia e também estuda esse universo já há algum tempo. E aí eu e Caribé, a gente compartilhou. Henrique é o que mora na França. Isso, Henrique mora em Paris, Caribé mora em Miami e eu moro aqui em Salvador. E aí quando a gente compartilhou a ideia com o Henrique, que foi assim, um dia depois do outro, sabe? Tudo isso aconteceu em 3 dias. Henrique prontamente também já, vamos construir isso, e aí pronto. E ali a gente consolidou a ideia que loucura, começamos a trabalhar na Play for Change. Antes de eu avançar na Play for Change, qual é o nome do documentário pra galera que tá vendo aí e quiser entender esse... Que eu acho que essa sacada desse documentário ela é incrível, porque é uma história maravilhosa. Vale muito a pena assistir. Você lembra o nome? Lembro, é Play to Earn, Axie in Philippines. Axie in Philippines. Isso. Play to Earn. Onde é que acha isso? Deve YouTube. ter. YouTube. E hoje ele já tem legendado. Na época ele era 100% em inglês, mas hoje você já encontra ele legendado no YouTube. Cara, e é impressionante pra mim, e aí eu acho que a sacada de vocês,
Primeiro, essa sua sacada de transformar isso em realidade aqui. E eu quero entender o quão, talvez, pioneiros vocês são no Brasil. Acho que vocês são pioneiros, né? Devem ter iniciativas, mas não nesse molde. Não olhando para impacto social. Quando eu comecei a entender o modelo, né? Sim. De que forma isso era possível, eu descobri a chamada scholarship. Sim. Né, que é quando você tem os NFTs dos personagens, você é dono dos personagens e você cede esses personagens para que alguém faça uso. Eu vi que tem alguns youtubers, uma galera de conteúdo desse ecossistema que fazia. Eu vi também vários gamers, né? Isso. Isso. Mas uma coisa muito mais direcionada para a comunidade gamer. E a gente começou a entender que isso pode ser de fato uma ferramenta de transformação social. Sim. Que a gente pode dar um empoderamento para a comunidade que tem menos oportunidade. Principalmente dentro das favelas. Cara, eu vou fazer um resumo aqui, me corrija se eu estiver errado, porque por favor, é bom. Eu sou um psicólogo apaixonado por tecnologia, mas um entrante nesse universo. Então eu tô no começo. Vamos lá, me corrija se eu estiver errado. Um projeto como a Play for Change habilita e vai dar capacitação para pessoas de comunidades para que elas, através de um jogo eletrônico, elas produzam, através de uma série de atividades, riqueza. E essa riqueza ela é passível de liquidez dentro de uma realidade física normal. É como se a gente criasse, dentro de uma região, de uma localidade, uma economia interna que tem liquidez e que pode gerar transações, o que dá para aquela comunidade oportunidades de trabalho e de prosperidade econômica. Isso. Cara, e aí? Como foi minha explicação? Fantástico. Fantástico. É exatamente isso, Lucas. A gente é um facilitador, porque hoje para você... Eu levei 3 dias para ter esse raciocínio. Duvido. Isso é genial. Mas então, a gente é um facilitador. Hoje, para você desfrutar da grande maioria desses jogos, não todos, existem jogos que são 100% gratuitos, que você também consegue produzir uma receita. Mas hoje, na grande maioria deles, você precisa comprar os NFTs, então existe um entrave financeiro. Então, a gente faz um investimento nesses NFTs, busca dentro da comunidade ONGs para firmar parcerias, e a partir dessas ONGs a gente recruta jovens. Quando eu falo jovens, é mente jovem, tá? Isso não limita a faixa etária, não. É muito mais quem tem predisposição, interesse, curiosidade. Mas você já teve alguma pessoa mais velha que... Temos, a gente tem Dona Sônia que joga com a gente, que tem 70 e pouquinhos anos. Fala a verdade, de cana brava. Velho, você chega em casa, você consegue explicar para outras pessoas o que é isso que você faz? E Dona Sônia, Lucas, sabe jogar? Dona Sônia joga direitinho. Que massa. Quando ela começou, ela realmente não... É de cana brava aqui de Salvador, de Salvador, Dona Sônia. Sim. E, enfim, ela é uma fofa e manda super bem, sim. Não vou dizer que ela é aquela jogadora extraordinária, brilhante, mas consegue tirar proveito. Que massa. Que é o mais importante, né? E o mais legal é que a gente percebeu que o jogo, ele se torna, na prática, a porta de entrada para esse universo de economia descentralizada que existe dentro das criptomoedas. Então, a gente consegue fazer um trabalho de mindset muito legal também com a galera, porque a gente mostra para eles um universo de oportunidades que até então, cara, eles não faziam a menor ideia que existia. Olha só, eu vou te falar uma parada aqui que é uma crença pessoal minha, uma das coisas que eu estudo pra caramba e que eu escrevi um pouco no meu livro, que é a seguinte: eu acho que a educação ela tem que ter um pouco de rebeldia, ela tem que ser para a liberdade, ela não pode estar só a serviço de. Então, o que acontece com um projeto como esse de vocês é que vocês conseguem mostrar possibilidades que são de um lado transgressoras, né? Porque foge da economia tradicional, então é uma transgressão, né? Se a gente for pegar dentro dos programas pedagógicos existentes, a gente tem uma educação para o trabalho, mas que trabalhos são esses? Então eu acho que vocês conseguem abordar um assunto e um tema que é da liberdade, né? Totalmente. Dentro do próprio sistema. Agora, ao mesmo tempo um pouco revolucionário, né? Porque a gente está falando ainda de uma tecnologia muito
nova, né? Tudo muito novo, essa economia do... Completamente. Eu gosto de fazer uma analogia com a internet, de que a gente tá na internet de 94, aquela que discava, sabe? Lembra? Sim. Que fazia um barulho. E que Eu usei muito isso, velho. Eu vou contar a minha idade, cara. Eu tô falando dela aqui também. Eu bati a palma quando conectava. E quando sua prima tirava o telefone do gancho? Cara, você sabe o que é o BBS? Você não sabe o que é BBS. BBS era os primeiros sites. Então, tá vendo aí? Tá vendo aí você? Acabo de revelar minha idade. Não. Mas olha só, uma pergunta. Eu imagino... Eu tenho estudado um pouco de metaverso e tal. E eu confesso pra você que eu ainda não fico confortável com a ideia dos vestíveis no metaverso. Então, por exemplo, de um óculos que eu vou usar para poder participar de uma reunião, por exemplo. Eu acho que isso tem que evoluir muito para ser mais prático. Mas, por outro lado, a maneira como vocês estão lidando com a construção de novas possibilidades econômicas e de desenvolvimento a partir do jogo, isso eu acho incrível. Para mim é meio que o negócio é esse aí, cara. Vamos criar agora uma possibilidade de empoderamento que as pessoas decidam e trilhem caminhos. Essa para mim é a não linearidade de carreira tocada num ponto genial. Se empodere, saiba que existe isso também. Isso. É exatamente essa ideia. Eu também acho que esse uso do metaverso, como você colocou, em que a gente vai colocar o óculos de realidade virtual e vai ficar imerso naquele universo, eu acho que ele vai acontecer. Na verdade, até quero ter, tá? Eu até quero. Eu falei isso, mas eu quero ter, sabe? Ele já existe, né? Uhum. Esse mundo ele hoje já existe, ele só não é tão popular ainda. Na verdade, ele é muito pouco popular. Mas hoje, você entra num metaverso do Sandbox, por exemplo, você compra ingresso de um show do Snoop Dogg que só acontece lá com o avatarzinho do Snoop Dogg cantando. Mas já teve isso. Teve aquele negócio Second Life. Sim. Não rodou, velho. Mas o que mudou agora? Melhorou a tecnologia, né? A descentralização econômica. Agora, aí você matou. A gente é dono daquele universo ali. A gente, de fato, exerce uma propriedade. Cara, eu acho que é isso que muita gente não entende. Para mim é uma evolução do capitalismo a seguinte ideia. Agora nós temos propriedade de itens digitais. Exatamente. Isso é uma nova fronteira, né? É. E é rastreável e é seguro, né? Exato. Foi o que... A Ethereum, que a gente até conversou um pouco aqui antes de começar, foi a primeira usabilidade da blockchain para tornar toda essa descentralização possível. Uhum. Inclusive, a dor que fez o Ethereum ser criado, o cara jogava um jogo de videogame, não vou lembrar agora o nome do jogo, mas teve um problema com o servidor do jogo. O servidor do jogo caiu, precisou ser restaurado e todos os jogadores perderam os itens que eles tinham acumulado em anos de jogo, sabe? Todo o progresso, toda a carreira. E aí ele fez, não é possível. Isso não tá certo. Isso é meu. Né? Eu que imprimi esforço aqui. Então ninguém pode me tirar mais isso. E aí nasce a rede Ethereum, com o desdobramento da tecnologia blockchain, que você pode criar smart contracts, né, que são contratos automáticos que automatizam transações dentro da blockchain. Você consegue criar os NFTs, que é você... O NFT é uma sigla para Non-Fungible Token, que nada mais é do que você criar uma autenticidade para um item digital. E aquele item passa a ser único, ele passa a ser irrastreável e copiável. Então, eu tenho um NFT. Eu comprei. Eu também tenho um monte. Eu comprei um globo de Natal da Coca-Cola. Incrível, velho. E assim, o aplicativo que eu uso dá para fazer realidade aumentada. Então, de vez em quando eu boto o meu globo da Coca-Cola por aí. Muito legal. Então, cuidado para não esbarrarem no meu globo da Coca-Cola, hein? Se liguem. Ele vai valer muito. Você não viu o Neymar agora, que comprou um NFT de 6 milhões? Eu vi, mas isso aí me chama a atenção para o seguinte. Olha só, eu sou psicólogo, mas eu gosto de lógica. Eu imagino o seguinte cenário. Eu sou Neymar, eu tenho uma grana, eu quero duplicar minha grana. Há um mercado especulativo forte nas NFTs.
Então o que eu faço? Quando ele... e ele é uma figura pública de autoridade. Então se eu lanço um NFT, pego um cara que é uma celebridade, uma figura pública, e ele bota no perfil dele, aquilo ali é uma valorização da própria... Então assim, tem uma coisa também... A descentralização e desregulação é boa, mas ela também pode causar um desequilíbrio pro poder econômico também, não? Eu viajei aqui, eu fui muito doido mesmo. Não, acho que você tem total razão. Total razão. Eu até, só rapidinho, só uma viagem minha. Se eu crio uma NFT e eu tenho 3 milhões de reais, eu compro minha própria NFT e recupero, o dinheiro foi pra mim mesmo. Agora ela tá no metaverso valendo 3 milhões. Eu não tô gerando uma riqueza especulativa pra mim mesmo. É bem doido esse raciocínio. Eu acho. Esse raciocínio ele faz sentido, mas ao mesmo tempo tem um outro lado na história que é bem legal da gente pensar também que isso é possível. Quem foram as primeiras pessoas que compraram macacos, esses NFTs de macacos? Alguém aleatório, né? Aleatórios. E alguém vendeu esse NFT. Eu tô com raiva desse macaco, por 6 milhões. Porque tudo é esse macaco agora. Alguém vendeu, alguém ganhou, né? Alguém vendeu. E isso é uma democratização. Hoje, na blockchain, antigamente, para você participar de um idol, de um projeto incrível, de uma startup que pode crescer pra caramba, você precisava ter muita grana. Sim. E informação. Uhum. A internet veio primeiro lá na frente descentralizando a informação. Sim. Hoje a gente já consegue saber quase tudo dentro da internet. Com a blockchain a gente descentraliza a economia. Então hoje qualquer um de nós, a gente pode pesquisar projetos que estão sendo desenvolvidos com essa nova tecnologia e que a gente vislumbra isso numa projeção e participar de whitelist que chama, né? Sim, whitelist. Aquelas... Eu tô no Discord de um monte de projetos. Pois é. Isso é uma democratização bacana. E é isso que a gente tenta mostrar pra molecada lá na comunidade. Então eu vou deixar o recado aqui. Alô, Neymar. Tô vendendo um globo da Coca-Cola. 5 milhões. Dá pra você usar no Natal. É um globinho de neve da Coca-Cola. Se liga aí, Neymar. E vai valer muito no futuro. Vai valer 15. Fala ainda assim. 15 milhões. Se quiser, bota do lado do seu macaco. No seu perfil do Instagram. Agora, uma coisa que eu acho que eu estudo criatividade... é a questão da escassez, né? A maneira como os projetos de NFT estão acontecendo, principalmente NFTs ligados à imagem, produção criativa, ela pode gerar um overload, né, de temas, por exemplo, esse macaco, tem um macaco lá de Neymar, tem um macaco jovem, tem um macaco velho, tem um macaco bebê, tem um macaco bêbado, tem um macaco mutante, tem um macaco pós-nuclear, tem um macaco apocalíptico. Cara, isso não gera... economicamente gera oferta demais, né? Eu acho que tem muita gente também tentando surfar a onda, né? The wave. Criar oportunidade. A gente não pode generalizar dessa forma, porque muitos desses NFTs, não todos, mas muitos deles, eles têm algum propósito. Isso. Você ter esse NFT vai te dar acesso a determinados fóruns, comunidades, eventos, um jogo, talvez. Isso. A funcionalidade, tem então... que entender também um pouco essa parte, né? O que é? Esse NFT é de que coleção? O que essa coleção faz? Qual é o propósito dela? Entendi. Qual é a ideia? Isso é legal, né? Para as pessoas prestarem atenção, né? O propósito do NFT, né? Exato. Tem uma brasileira que eu tava acompanhando, chamada Cachorro Caramelo, que dos caras da moeda real? Cara, eu não sei de quem mas eu tô acompanhando agora, porque eles 60% vai ser doação do que eles venderem. E é do Cachorro Caramelo, que é uma realidade brasileira, tá lá na OpenSea, Cachorro Caramelo. Mas isso que você falou eu acho importante, as pessoas saberem quais são os propósitos dessas NFTs, né? O que está por trás, o que pode gerar de consequências, ou o que o projeto compõe, né? É esse tipo de pesquisa e de entendimento que vai te proteger. Entendi. Nesse universo tão novo, né, com tanta informação sendo despejada, que você não erre, ou pelo menos minimize a possibilidade de você entrar num projeto que é uma furada, que não vai perpetuar. E voltando a Play for Change, assim, vocês, inclusive, uma coisa legal, assim, desses arranjos, é que até o arranjo institucional é diferente, né? Vocês são um tipo de instituição que é diferente. Fala um pouquinho pra mim disso aí.
A gente é uma DAO. Uma DAO. DAO é um modelo novo de corporações que está sendo possibilitado pela blockchain. Sim. Que são empresas que funcionam de maneira descentralizada. Então, a Play4Change ela passa a ter um token, né? Que é o token de governança. Uhum. E tendo esse token, você pode participar de votações de tomadas de decisão, assim como você recebe share da agora, acabei de entender um negócio. Digamos que eu tô lá, eu faço parte da Play4Change. E aí, quanto mais envolvimento que eu tenho, mais eu vou ganhar XP ou sei lá, alguma coisa que vocês dão do token. E mais participação eu posso ter dentro do funcionamento do negócio. É isso? É um espaço democrático em que você é remunerado de acordo com o que você contribui, o valor que você traz para o negócio. Cara, e isso quem diz é você. Assim, o valor que você está disposto, que você se vê, demonstra interesse, você diz e começa a contribuir uma vez que... Mas a pessoa vai subindo em ranking alguma coisa ou não? A gente está construindo toda essa plataforma de gestão e de automação. Inclusive, a gente fechou uma parceria nova. Sim. Contando aqui em primeira mão. Peraí. Primeira mão aqui no Aperte o Play. Parceria incrível com uma DAO também, que está sediada nas Filipinas, chamada Blockchain Space. E eles oferecem ferramentas de gestão e de escalabilidade para esse modelo de negócio para mais de 4 mil guilds, né, scholarships ao redor do mundo. E eles elegeram 20 para serem as principais parceiras dele. E a gente foi eleito aqui no Brasil como... Cara, parabéns, velho. Obrigado. A gente tá feliz pra caramba, o trabalho deles é incrível. A gente vai ter acesso agora a alguns jogos ainda em desenvolvimento para também participar da construção, dando feedback, testando ele com os nossos jogadores. Enfim, acho que isso vai ajudar a gente a escalar e conseguir agregar o máximo de pessoas possíveis. Mas Brasil. Mas, bom, dentro desse ecossistema de DAO que a gente está construindo, você vai desenvolvendo atividades e, bom, os founders nesse primeiro momento são os validadores dessas atividades. Essas atividades vão sendo publicadas por você mesmo, tipo, realizei isso, fiz aquilo, contribuí, dei uma aula, dei uma palestra, escrevi um documento. Sim. A gente vai validando e essas atividades vão somando pontuação, que depois essa pontuação reivindica o token P4C, que é o token de governança. E assim a gente vai construindo. Cara, eu tô começando a entender agora. Você tem uma didática maravilhosa, viu, Jeff? Agora eu entendi mais como é o funcionamento da DAO. E me tira uma dúvida. Digamos que eu esteja envolvido nesse processo e tal. Vocês preparam essas pessoas da comunidade para aprender? Eles aprendem ao funcionamento de cargos, funções, eles desenham a própria função. Tem uma coisa chamada job crafting, que é quando eu construo a minha própria atividade. Tem muito desse job craft ou existem funções pré-definidas? Existem ambos os cenários. A gente identifica algumas necessidades e a gente solta essas necessidades para a comunidade para entender se a gente encontra ali o talento para suprir aquela demanda específica da Play4Change, como tem também quem levanta a mão e fala, pô, pessoal, tô com uma ideia, pensei nisso, pensei naquilo. Os nossos players, eles não têm nenhuma obrigação, na verdade... a obrigação dos players com a gente é de usar a ferramenta que eles estão tendo acesso, né? Uma vez a ferramenta parada, uma vez que eles não estão jogando ou não estão... A gente entende que a gente está deixando de ajudar alguém, né? Então, os jogadores da gente, eles têm um compromisso de jogar, de fazer o uso da ferramenta e, em paralelo, de participar de aulas. A gente oferece em ambiente virtual, até porque hoje a gente tem jogadores no Rio, a gente tem jogadores aqui em Salvador, no Espírito Santo, mas a gente oferece em ambiente virtual palestras, aulas, tentando ilustrar de maneira melhor, ensinar de maneira melhor toda essa revolução tecnológica, o que é blockchain, o que são os NFTs, quais são as oportunidades que existem, como usar uma carteira digital e assuntos também que não estão ligados necessariamente à tecnologia, mas que são importantes para o dia a dia, para a vida, né, de todo mundo. Cara, eu acho que... Oratória, mindset, etc.
Que maravilha. Eu tô fazendo paralelos aqui na cabeça. Um paralelo que veio são aqueles projetos que existem de bancos sociais que constroem economias dentro de comunidades e ali cria uma possibilidade de evolução econômica e desenvolvimento comunitário. Tem um pouco disso também, só que com muito mais tecnologia? Então, na verdade, a Blockchain Space, que é essa parceria que a gente está construindo com... Que é a empresa parceira da gente, a corporação parceira da gente agora, eles têm um desdobramento do projeto deles que é fantástico, mas de que é a possibilidade de emprestar criptomoedas para os jogadores da comunidade. De que forma? Através... Como eles nos cedem a ferramenta de gestão, eles enxergam o desempenho de cada uma daquelas pessoas com o passar do tempo. Então é como se ele tivesse ali um contra-cheque, né, de quanto aquele indivíduo gera em criptomoeda de receita. E com isso, eles disponibilizam um crédito. Se o cara quiser, lógico que aí tem a automação também desse pagamento, smart contract. Mas está se surgindo aí um universo de fato financeiro descentralizado através da blockchain, em que a gente vai ter também essas possibilidades de serviços financeiros muito mais próximos ao banco. Hoje a gente só dá a informação e o acesso ao jogo. A carteira digital que os jogadores usam para receber são carteiras digitais que eles escolhem. A gente, lógico, orienta, a gente... cara, precisa de orientação. Eu mesmo bati cabeça, aquela MetaMask. Você pega por ali, joga pra lá, joga pra cá, clica ali, copia pra cá. Eu falei, meu Deus, e agora foi pra onde o dinheiro? Pois é. E outra, tem um código infinito. Não perca esse código, senão você perde a carteira. Perde. Cara, eu tô sobressaltado, que eu não sei onde eu guardei o meu código. Não brinca. Tem que saber, viu? Se perder o código, já era, né? Já era. Não tem uma história lá nos Estados Unidos de um cara que foi um dos primeiros a comprar o Bitcoin. Hoje ele deve ter, tipo, $1 bilhão em Bitcoin. Sim. Mas ele perdeu o computador. Ele já gastou uma fortuna escavando o lixão de Nova York para tentar achar a placa. Meu Deus! Para ver se recupera essa grana. É sério isso? Que horror, não tem CPF, cara. Né? O cara perdeu o bilhete premiado dele. É um ambiente descentralizado. Ao mesmo tempo que tem essa desvantagem, né? Eu não tenho CPF, então eu não tenho para onde ligar e falar isso aqui é meu. Não tem. Aí tem muito scam que chama, né? Muito hacker, muita galera também se aproveitando, né? Tem que... Por isso talvez até a gente precisa de uma educação melhor para isso, né? Porque é muito fácil também os caras roubarem a carteira do outro. Ainda é porque, acima de tudo, por causa da desinformação. Porque quando a gente está empolgado e desbravando, a gente muitas vezes clica no link que a gente não deveria clicar, a gente abre uma página e sim, tem. Eu já Você já caiu, errei, já caí em scam. É mesmo? Já. Tive um prejuízo na época de uns $400. Caraca, velho. É o que você comprou o negócio errado, você clicou e transferiu a carteira. Não me pergunte aonde que exatamente aconteceu, mas eu assinei um smart contract sem querer, que automatizou um saque. Então tem um jogo que toda vez que eu fazia claim das moedas no jogo, ela entrava na minha carteira e automaticamente saía. Puxava e ia para... Automaticamente ia para outra. Eu só perdi uma vez. E aí eu meio que me desesperei porque eu pensei que eu teria perdido tudo do jogo, né? Que eu fiz, caramba, já era, porque toda vez que eu tirar de lá eu não vou ter acesso, então... E aí eu lembro que eu fiquei quase até 5, 6 da manhã no YouTube pesquisando a descentralização da informação, mas sabe... E aprendi a revisar todos os contratos que estão na minha carteira digital, a revogar algum contrato caso eu queira, e eu consegui identificar o contrato que estava me roubando. Consegui cancelar e consegui limpar a carteira. Isso ao mesmo tempo é doido, porque isso me empolga muito. Entender que existe um caminho que está sendo escrito, né? E esse caminho é muito criativo, porque é muita criatividade em jogo para fazer isso tudo que está sendo feito. E aí, às vezes, é difícil de entender porque ele é tão... E é todo humano, né? Diferente de muitas transformações da natureza, a gente está vendo que
A gente tá indo longe pra caramba em capacidade humana de criar coisas complexas. E tá ficando complexo. Demais. Eu não... Olha, eu que tô dentro disso e é todo dia uma descoberta nova, todo dia uma compreensão nova, assim, é muito louco. E a maneira da gente aprender também tá mudando, né? Você vê que você foi atrás de um tutorial de quem teve esse problema e vai, e daqui a pouco você tá vendo um cara lá no Azerbaijão que passou por isso e aí ele tá compartilhando. E é assim, Foi né? um asiático que me ensinou, de fato. Eu não sei de onde ele era exatamente, mas era um asiático. E completamente. E muito também porque a gente, como é tudo muito novo, eu não tenho ainda com clareza ali um curso, até começaram a aparecer alguns de uns tempos pra cá. Eu acho que esse pode ser um caminho importante até, né? A gente... Com certeza. Esse assunto ele precisa ser falado. Você sabe, você falou em asiático, eu lembrei de um caso agora que Cara, eu me deparei com isso semana passada e fiquei impressionado. Um cara da Indonésia, ele tirou um selfie dele no computador. Você viu esse caso? Ele tirou um selfie dele mesmo. O selfie dele mesmo é óbvio, né? É um selfie dos 17 aos 22 anos, todos os dias. E aí, ele deve ter feito isso de maneira aleatória na vida dele. Veio esse boom aí dos NFTs, ele transformou tudo em NFT e subiu lá no OpenSea. E o cara vendeu, se eu não me engano, já tava em 100 e tantos etéreos. Eu sei que ele faturou uns 5 milhões de reais já de selfie dele. Pois é. Cara, e assim, isso é muito louco, porque realmente é uma coisa totalmente arbitrária, né? O cara... Quem que atribui valor ao selfie dele sentado no computador, né? E o que é valor, né? Nessa economia... valor também é subjetivo, apesar das bases econômicas terem partido de uma história concreta, né? Que era, a quantidade de ouro, a escassez e tal. Criamos a moeda. Você até explicou isso pra mim outro dia, né? Que a moeda veio uma representação da gente não ficar carregando as pedrinhas de ouro, né? Isso. E aí o cara vai lá e cria uma foto dele mesmo e de repente isso tem valor e... Isso é louco pra mim também, tá? Mas, o valor ele é dado por 5 acordo, milhões, né? Uma convenção entre... uma convenção. A gente concorda que isso vale, Foi feito assim com ouro, foi como você falou. Mas quando a gente vai falar de arte, se é que eu posso chamar essas selfies de arte, eu acho que... Cara, não tem... O que faz? Por que lá atrás esse é um debate aí, velho, de arte que é muito complexo, assim. Exato. Por que os quadros... Eu sou muito fã de arte. Eu já fui pra várias dessas bienais e tal. E, assim, eu me impressiono com o que sabe? Eu acho que se tá ainda nesse estado, talvez no futuro isso diminua um pouco, eu imagino. Principalmente das NFTs. Mas porque vão ter mais usabilidade, então vai vir muita coisa de usabilidade de NFT, mais dos projetos, como você falou, acho que isso abre o olho de muita gente buscar projetos. Sim. E aí essas coisas que pareçam aventuras artísticas podem diminuir e a gente vai ter arte mesmo de pessoas dedicadas ao universo artístico, sei lá. Mas é porque é muito subjetivo, né? Muito, totalmente. Eu particularmente não invisto em NFT de arte. Ainda, pelo menos, porque eu acho que ele precisa ainda adquirir uma maturidade. Não sei que a gente pegue aquele cara de Nova York, como é o nome dele, que ele às vezes botava pra vender as coisas dele por $1. Sim, pois é, eu não lembro o nome não, mas eu sei de qual cara que você tá falando, que ele se popularizou bastante. Mas ou é para investir numa whitelist, em uma pré-compra, né, de algo que tá para ser lançado, porque aí a probabilidade disso valorizar quando entrar no mercado é grande. Mas eu hoje não teria coragem, por exemplo, nem mesmo se eu tivesse essa possibilidade de investir tanto num NFT de um macaco, como foi feito. Bom, eu posso até estar falando besteira porque eu não sei a comunidade do macaco. Cara, eu sei. Sabe? Os caras têm iate, os caras têm clube de quem participa do macaco, os caras têm um monte de benefício, só quem tem um macaco faz parte. É a camarotização do macaco. Entendi. Macaco VIP.
Então, para algumas pessoas, isso pode ter um valor legal. Quem tem Eminem, Neymar, Paris Hilton, quem mais? Essa galera aí, cara. É o Clube dos Apes. Mas, ó, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito interessante, assim. Você tá trazendo pra gente no podcast o que talvez nós estejamos agora escrevendo a lápis, que são novas possibilidades de trilhas de carreira. Novas possibilidades de as pessoas se desenvolverem e explorarem seus potenciais, né? A gente está falando de coisas que envolvem uma série de competências que são novas, mas são recursos que a gente pode aprender e se desenvolver, né? É um olhar lógico, um olhar matemático, uma coisa analítica também, né? Um certo gosto pelo jogo, né? Tem uma coisa do risco envolvido. Eu acho que também aqui o objetivo da gente não é incentivar ninguém a nenhuma trilha, mas é mostrar que existem trilhas. E o que eu acho genial do projeto de vocês é a possibilidade do empoderamento, de mostrar para as pessoas que é possível e plausível uma trilha completamente nova de carreira. Que muitas vezes as pessoas nem têm a oportunidade, principalmente falando de um país como o nosso, com o abismo social que nós temos, nem tem a possibilidade de saber, né? De terem escolhas dessa forma, né? Acho que vocês estão dando mais escolha, né? São quantas comunidades já impactadas? A gente hoje tem um total de 70 jogadores. Sim. Eles estão distribuídos na Rocinha, no Rio de Janeiro, no Complexo do Chapadão, também no Rio de Janeiro, mais especificamente na comunidade Anchieta do Complexo do Chapadão, Canabrava, aqui em Salvador, e Regente Espírito Santo. E quais são as ONGs que ajudam vocês? São os parceiros, né? São. Vocês vão lá, mapeiam ONGs da região e viram parceiros de vocês. Exato. Aqui em Salvador é o Instituto Ser com a ASEC, que é a Associação do Bairro, que ficam em Canabrava. Na comunidade Anchieta, no Complexo do Chapadão, é a ONG Educar Mais, liderada pela Carol, que é incrível o trabalho deles. No Rio, na Rocinha, a ONG A Impact, que é a ONG que eu comentei com você numa outra oportunidade, que ensina tecnologia TI para jovens da Rocinha, e a gente tem uma parceria com eles lá para que eles, em paralelo a aprender aquela TI, né, fazer a formação de TI lá na comunidade, eles possam também estar desenvolvendo receita para eles e aprendendo mais sobre esse novo universo de tecnologia e criptomoedas. O que uma pessoa precisa ter de infraestrutura? Celular, internet. Só isso? Para ser um player, né, para participar, celular com internet. Celular com internet. A grande maioria dos jogos que a gente faz uso, ele roda no celular, ele funciona no celular, é um aplicativo que você baixa no seu celular, você precisa ter internet. E quais são os planos aí para Play for Change? Além dessa parceria que a gente acabou de ouvir em primeira mão, quais são, como é que vai desenhar, como é que vai ser o futuro desse projeto aí? A gente vislumbra a Play for Change como uma organização autônoma que vai perpetuar muito além da gente. Então, hoje os nossos próximos planos para um curto prazo é escalar, levar esse impacto para o máximo de pessoas possíveis. A gente deu uma freada nesse crescimento de jogadores para dar uma estruturada em como essa organização iria crescer. Cresceu rápido, hein? Cresceu. Vocês esperavam essa rapidez? Não. A gente até acreditava que poderia acontecer, porque em criptomoeda é um ecossistema muito mais abundante do que os sistemas financeiros tradicionais que a gente está acostumado. Então, eu ouço muito falar que um ano em criptomoedas é 5 anos aqui fora. Então, a gente imaginava que poderia, mas não na velocidade que foi. Cara, você usou uma expressão agora que eu fiquei viajando. Um ano de criptomoeda é um ano aqui fora. São 5 anos aqui fora. Eu imaginei você saindo de uma espaçonave. Estava... Sabe aquele filme que o cara ele entra no buraco negro? Como é o nome, meu Deus? É um filme maravilhoso. Por sinal, assistam esse filme, que ele vai para um planeta
e nesse planeta o tempo corre diferente. Interestelar, o filme. Eu tive que assistir 3 vezes. 3 vezes. É o melhor filme nerd de viagem espacial dos últimos tempos. Que massa isso. Interestelar. Sim, desculpa, eu fui parar no Interestelar. Não, que isso. Mas enfim, só concluindo também, além dessa parte, a gente também está consolidando essa estrutura educacional que a gente entende que é extremamente importante para que esse impacto social seja feito de maneira efetiva. A gente não pode simplesmente dar a ferramenta sem traduzir, sem explicar, sem dar baseamento e conduzir da melhor forma essa galera para fazer o uso de maneira correta das oportunidades que estão surgindo. E eu acho que até vocês têm agora uma possibilidade de oferecer coisas plurais, né? Que aí vai dar vários campos dentro desse universo, esse mercado, né? E se alguém quiser entrar em contato com a Play for Change, como é que acessa vocês? A gente tem um website que é www.playforchange, o for é numeral 4.io. E a gente tem também o nosso Instagram, que é o @playforchange.dao. Show! Cara, vamos usar os Legos? Você viu que você tava montando aí. Pô, eu terminei me distraindo aqui, eu tentei correr atrás do prejuízo. Não, mas agora você não tem que parar e comentar. Ó, eu fiz o meu. Eu vou explicar o meu para aquela câmera ali, ó. Eu já tava aqui, eu usei as minhas peças, eu já tava pegando as suas peças também. Eu tenho mãos inquietas pro Lego. Olha só, o meu Lego, Jeff, é um pouquinho do que eu vi da sua história. São pontes, uma série de pontes com flexibilidades e eu coloquei movimento no modelo para uma trilha não linear, cheia de curvas e de possibilidades. Eu acho que o que você trouxe para esse Trajetórias foi isso, foi um caminho vivo que ainda está se desenhando de muitas possibilidades e trilhas e coisas que algumas vão permanecer, outras vão se transformar, vão se revelar ao longo do caminho, outras conexões vão fazer, por aí vai. Eu fiz meio que uma grande estrada de... Eu gosto da expressão trilhas, sabia? Inclusive eu usei aqui, ó, no meu livro. Eu te dei uma cópia do meu livro, não sei, ó. Me deu. Eu quero saber se você já leu. Comecei a ler, não terminei não. E aí, comecei. a Fantástico. parte... quero inclusive de muito encontro com que eu quero aprender mais para estar colocando em prática. Você é fantástico, Lucas. Cara, eu usei a expressão aqui trilhas e foi um grande debate aqui, porque eu tinha uma revisora, uma tia minha, que é professora de letras, doutora em letras. E a palavra trilhas, a gente debateu muito que palavra usar. Porque trilhas não são fechadas, são abertas, né? É diferente de quando eu coloco, por exemplo, um manual, uma direção. Eu dou trilhas. Trilhas é isso, são possibilidades. As pessoas estão querendo muitas respostas prontas. E trilhas são só caminhos. Quem vai, como diria o poeta, enforquem-se com a corda da liberdade. As trilhas estão aí. Eu acho que a Play for Change também faz isso, né? Oferece trilhas. O que vão fazer das trilhas é o que cada indivíduo vai fazer. Por isso que eu fiz o meu projeto assim, seu. Agora, fantástico. Agora você. Eu acredito muito nisso, inclusive que a gente pode ser várias coisas, né? É muito vendido aquela ideia de quando o jovem vai ali fazer 18 anos, tipo, agora você vai escolher a sua profissão, que você vai ser pro resto da sua vida. E, putz, a faculdade de durar 4 anos, dá pra gente fazer quantas, né? Dá pra gente ser tantas coisas no decorrer dela. São vários plays. A gente pode ter vários tipos de play na vida. Pode mudar a direção da trilha. Alguns vão nos remunerar, vão ser economicamente viáveis, outros não, e tudo bem. Essa é a vida. Exatamente. E da resposta pronta é a maior furada mesmo, porque a resposta pronta de hoje talvez não esteja mais certa amanhã, né? Então, cada um tem que construir a sua verdade, entender onde vai chegar. Eu fiz aqui uma... Mostra pra onde? Mostra pra cá. Essa. Fiz aqui uma cadeira gamer, bem diferenciada, com o nosso jogador ali jogando um gamezinho. Que jogo ele tá jogando aí? Ele tá jogando Axie Infinity. Axie Infinity, o jogo da revolução. É, sim. No momento é o jogo que tá possibilitando a gente fazer uso dessa ferramenta. Depois eu quero umas dicas suas de um jogo desse, viu? Eu gosto de jogar. Eu jogo Call of Duty. Eu sou grão-mestre do Call of Duty Mobile.
Eu sou o cara, velho. No Call of Duty Mobile eu sou grão-mestre. Não tem ninguém pra me desafiar. Henrique é bom em Counter-Strike. Counter-Strike eu não sei jogar direito, não. Eu tentei jogar Free Fire, mas você jogar atirando no celular... não. Sabe quais eram os meus jogos? Hoje eu só jogo blockchain game, mas eu sempre fui apaixonado por FIFA, futebol clássico e Magic. Magic the Gathering, um jogo de cartas de RPG. Eu tenho até hoje umas cartas, inclusive. Que massa. Isso é legal, sabia? Uma coisa importante, talvez, e aí trabalhar no futuro, é essa interface entre o online, o digital e o físico também, né? Cuidar da saúde física. Eu vejo muitos atletas pro players agora com muitos projetos de qualidade de vida, a parte física também, saúde mental. Mas isso são temas para outros podcasts. Depois a gente vai falar sobre como a gente equilibrar todos esses pratos que o mundo digital também, de certa forma, nos traz, né? Eu acho que esse vai ser o grande desafio da humanidade. Vai ser aprender a lidar com esse novo universo que vai surgir de maneira saudável. Saudável, né? Porque lá no Screen Festival mesmo, um dos palestrantes, esqueci o nome agora, mas ele foi perguntado para ele qual era o maior medo dele, né, num cenário utópico, futuro. E ele fez, cara, acho que o meu maior medo é, assim, em algum momento a gente esquecer o sentido da morte. Porque vai que a gente consegue eternizar pessoas no metaverso. Sim, cara. E eu vou poder sentar com meu pai para tomar uma cerveja na esquina da Rua Chile, que é algo que eu morro de saudade de fazer. Meu pai não está mais aqui. E isso... Enfim, então tem muitas coisas para se viajar e pensar. Aquele ensaio daquele seriado lá do Netflix, né? Que falava bastante disso, né? O Black Mirror. Black Mirror, né? Você digitaliza a pessoa que já se foi e aí você passa a confundir. A finitude também nos move, a escassez nos move, né? Exato. A gente precisa... A vida é um ciclo, né? Essa abundância exagerada deprime. Da mesma maneira que a escassez exagerada é sempre esse jogo complexo e ambíguo de ter e não ter. Pô, velho, filosofei agora, hein? Foi bonito. Gravou aí minha filosofada? Então não percam, leiam isso lá no meu livro, Playfulness. Cara, Jeff, eu quero te agradecer. Eu que agradeço, cara. Mais um dia incrível ouvindo você e entendendo esse universo. Vou aprender mais, vou ser um dedicado conhecedor dessas novas trilhas e possibilidades. Parabéns pelo projeto, muito sucesso. Acho que passe também os seus contatos, quem quiser te adicionar, te conectar. O Pitaia também, como é que eles conhecem lá o Pitaia? Vou deixar o Instagram, o meu pessoal é @Jeff Beltrão. Jeff escreve JEFF Beltrão. E o Pitaia é o @Pitaia Drink Bar. Inclusive estão todos convidados para tomar bons drinks lá com a gente. Aê! E não esqueçam também da Play for Change. Eu acho que a Play for Change é uma grande revolução. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Lucas. Espero que ele cresça, se expanda e faça muita gente prosperar. Obrigado. Show! Obrigado pelo convite. Isso aí, velho. Sou fã aqui do seu trabalho, do seu canal. Obrigado, tamo junto. Galera, vamos ficando por aqui. Quero avisar vocês, se gostaram do podcast, por favor, coloca assim seu joinha, bota pra cima, se inscreve, compartilha, entrem lá na Pay for Change, manda mensagem pra gente, escreve comentários. Um abraço e até a próxima. Valeu! Fui!